Assim, eu tenho conversado com alguns dos meus colegas aqui de bancada, e em uma dessas conversas, e eu vou citar aqui, porque eu vou começar com ele, foi com o Edivaldo Magro. A gente falando dos desdobramentos de tudo que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Por lá, de alguma maneira, voltou a chover nessa madrugada, mas ontem a informação de que o nível do Guaíba, o nível dos rios estava baixando. Há também, se é que é uma boa informação, uma boa notícia, não digo que é, mas de alguma maneira acalenta. O número de vítimas se estabilizou, 149. O que a gente estava falando é do que vai acontecer, o que está acontecendo com relação a desdobramentos. Coisas que a gente não pensava até então, porque a prioridade de pensamento era resgate, salvamento, tentar resolver esse primeiro problema. E a gente vai resolvendo assim, problema após problemas. E aí, eu trouxe alguns desdobramentos aqui que a gente, de fato, às vezes ignora. Por exemplo, a tragédia provocada pelas chuvas lá já leva lideranças políticas falarem sobre adiamento das eleições, porque as escolas estão destruídas, não tem condição de fazer pré-campanha, então uma série de coisas. Essa é uma das coisas. E nós vamos ter que lidar com isso nos próximos dias. A população gaúcha vai ter que lidar com isso. Aí, Campeonato Brasileiro. Paramos por 2 rodadas, depois tem mais uma reunião para saber se continuamos com o Campeonato Brasileiro ou não. Por exemplo, a CBF disse que consultou 20 clubes, desses 20, 15 disseram que teria que se parar o Campeonato Brasileiro. E outra coisa é que o governo federal agora suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos, as dívidas com a União por 3 anos. Isso não vai gerar, em outros estados, por qualquer outro motivo, pedir também qual o direito de um em detrimento do outro. O Edivaldo Magro, além desses, existem centenas de desdobramentos aí de tragédias pessoais. Você até me mandou ontem. A pessoa chegou no pequeno comércio dela e encontrou nada. Encontrou só destruição. São muitos desdobramentos de uma tragédia como essa. Aí desdobramentos sociais, que abrangem o esporte, que abrange aqui a questão política e também as pequenas tragédias. Fazendo um recorte, antes de fazer o meu comentário mais completo, sobre essa questão do estabelecimento, que me emocionou muito, né? A história de uma vida e que foi roubado. 2 milhões de reais em mercadoria da loja da menina. Foi roubada a construção de toda uma vida dela e foi roubado, tudo roubado. Sobre as eleições, Paulo, primeiro destruiu-se toda a documentação lá do Tribunal Regional, todas as urnas foram destruídas também, o que pode ser reposto, claro, mas as pessoas perderam os documentos, elas não têm como votar. Milhares de pessoas não têm um documento que comprova, né, a existência delas, né? Então, sim, é um problema a ser vencido. E uma coisa muito curiosa que ontem ambientalistas estavam discutindo, estima-se em cerca de 100 mil veículos debaixo d'água que vão estar inservíveis. E todos esses carros estão com os tanques cheios de combustível, a maioria. Você tem carros com problemas de bateria, que vai provocar um passivo ambiental grave. Para você ter uma ideia, lá no Katrina, foi quase 500 mil veículos, né, após a passagem do Katrina lá no New Orleans, né, e deu um problema enorme, enorme no meio ambiente. Então, assim, são demandas, são tragédias dentro da própria tragédia. Das tantas outras, né, que a gente não pode elencar aqui, mas com relação ao que você falou especificamente, o repique que vai acontecer nos outros estados, é fato. Um detalhe interessante, todas as prefeituras, muitas, nem todas, mas muitas prefeituras têm fornecedores do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem muitas empresas que fornecem insumos, materiais, para as prefeituras. A maioria dessas prefeituras localizadas em áreas industriais de Porto Alegre e que estão pedindo a rescisão de contrato. E são muitas empresas de diversos tipos de insumo, especialmente material escolar. Então, assim, quando você vai recortando todo o drama já vivido, né, pelo Rio Grande do Sul, e principalmente as pessoas, você vai vendo o tamanho da tragédia quando você amplia um pouco a observação. E não tenho dúvida, né, o episódio do Rio Grande do Sul ele impacta toda a sociedade sobre muitos aspectos, mas, para além, claro, da questão econômica, é uma sensação de perda, uma sensação de medo, aquela sensação de que aquela situação pode ser reproduzida em qualquer lugar do Brasil. Então, é muito dramática a situação lá do Rio Grande do Sul
e todos esses subdramas contidos dentro do drama principal. Quem, Rafael? Quero te ouvir. Pois é, essa situação aí, a gente fala da tragédia do Rio Grande do Sul, mas é uma tragédia brasileira, né? Como um todo. Afeta diretamente. Uma suspensão de campeonato não é um mínimo, é coisa completamente insignificante pelas condições e consequências que essa tragédia vai nos causar. E está nos causando. Não só pelas mortes, mas as consequências econômicas, consequências de reconstrução. A própria pedido de adiamento da eleição, por exemplo, é um fato de que realmente como é que vai se organizar isso? Né? Como é que a gente vai manter a democracia da forma como ela tem que ser e, pelo menos, está planejado ali a data, tudo certinho, mas como é que vai ficar essa situação? Tudo isso tem que ser verificado. E todos nós, quando a gente fala sobre saques, né, saqueamentos ali de produtos, materiais, enfim, tantas coisas que estão acontecendo. Você falou ontem de forma bem superficial, mas falou com relação a estupros que tem acontecido. Isso, cara, isso é uma indignação completa. O ser humano é capaz de ainda dar continuidade a isso? Existem pessoas que continuam fazendo esse tipo de coisa? Então tem que repensar. E as consequências, sim, de forma nacional. Né? O Brasil todo precisa, de alguma forma, nos ajudar, né, com o Rio Grande do Sul. É um estado, sim, mas está sendo complicado a gente conviver com isso o tempo todo e aí a gente precisa de efetividade dos políticos, principalmente, e as pessoas que sempre estão fazendo aí politicagem em cima dessa tragédia, né? Que parem com isso. Fernando Tupan, qual a sua percepção sobre esses desdobramentos? São ondas, né, Tupan? Depois da tragédia em si, aí várias outras situações. Olha, Paulo Caetano, querer suspender a eleição é uma piada de mau gosto, viu? Acabou, as urnas não podem ser usadas. Tem urna de sobra para o Brasil inteiro aqui que pode ser encaminhado para lá. E vou te falar uma coisa: coloca-se lona e dentro faz uma sessão eleitoral e fim de papo. E Paulo Caetano, desculpa, estamos há 4 meses e pouquinho da eleição. Em um mês você faz carteira de identidade para todo mundo. E é bom lembrar o seguinte: quando você vai lá no TRE, tem a biometria. Com a biometria você faz. É muito difícil você falsificar um dedo de uma pessoa, a não ser que você vá com o dedo dela ou vai uma por uma lá, faça um molde de plástico, como a gente vê nos filmes, e consiga colocar o dedo ali sem os mesários verem. Pelo amor de Deus, Paulo Caetano, vamos seguir essa bola adiante aí, e vai ter desdobramentos, sim, e muita gente vai chorar. A gente vê bastante isso, Paulo Caetano. Por exemplo, acontece uma tragédia num determinado local e o pessoal maximiza tudo. Você não vê lá Farroupilha, que é um bom exemplo ali, todo mundo chorando, e quando se vai ver, não é bem aquilo, Paulo Caetano. Não, vai, Rigon, já aproveita. Não, eu falei de maximizar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente está vendo imagem, né? A gente está vendo imagem. Liga toda hora na televisão, tem lá. A questão da eleição, eu acho exclusivamente do TRE. Quem tem que discutir é a Justiça Eleitoral. Ela que cuida disso, não é o governador, não são os políticos. Se ela achar que tem condições, é ela que decide. Agora, em relação a tudo isso, eu só queria ressaltar que o próprio Rio Grande do Sul aderiu, em 2017, a esse programa de recuperação fiscal. Então, essa cobrança que estão fazendo, porque está não sei o quê, restrito de 6 meses, mas isso é lei da época do Michel Temer, isso não foi criado agora por conta dessa situação toda. Então, todos os estados aprovaram, a maioria dos deputados e senadores votaram a favor. Então, é o que todos os estados e Distrito Federal têm que cumprir. É a lei, não é de agora, 2017. Então, não tem essa coisa de, Estado, o Estado não foi beneficiado. Não, existe um plano. E ele concordou, porque a dívida era enorme naquela época. E dívida, quem tem boa memória sabe, dívida de poder público, o que acontece? O que acontecia, principalmente na época da ditadura? Você deixava a dívida crescer e depois dava um desconto de 90%.
Né? Tipo e em 2017, quando o Michel Temer, naquele curto período que passou, arrumou determinadas coisas, essa foi uma do que ele arrumou. Mas com o apoio dos estados, ninguém está fazendo sem apoio, é uma ação conjunta. Então, há que se obedecê-la. Pamela Bussolini, sobre as pequenas tragédias dentro dessa grande tragédia no Rio Grande do Sul. Pois é, Paulo. Sobre adiamento de campeonato de futebol, eu também acho muito insignificante. Inclusive, eu estava vindo para a rádio, ouvindo as notícias e ouvi que alguns times foram contra. Sinceramente, não entendi o porquê. Mas isso é irrelevante diante de tanto sofrimento, desse tamanho dessa tragédia. O ideal é que as eleições também fossem adiadas ali, porque pelo que a gente vê e escuta dos próprios gaúchos, é que andar 100 quilômetros está praticamente impossível, porque pontes caíram. Infelizmente, o estado inteiro do Rio Grande do Sul é como se tivesse estourado bombas ali, né? Como que você vai fazer campanha? Como que a povo vai ter cabeça para isso? Né? Onde a água está baixando, o pessoal está voltando, mas não tem sequer a água para limpar a casa, né? Fica aquela sujeira, aquele fedor, inclusive, das coisas que estragaram lá dentro. Então, sinceramente, acho que fazer campanha nesse momento, político rodando ali, não sei. O ideal é que não houvesse, mas a gente sabe que essa turma, quando quer, ela faz, né? O Alexandre já estava demonstrando sua preocupação com as urnas eletrônicas em meio a tudo o que aconteceu. Porque precisa trocar, muitíssimo preocupado. A Quest diz que fez levantamento de popularidade para político, inclusive num canal de notícias aí, enaltecendo que eles usaram barcos, né, para ouvir a população. Então, assim, Brasil, não dá para duvidar que se faça. Não é o momento, na minha humilde opinião. Acho que o povo gaúcho também não deve estar com cabeça para isso. Mas político, quando quer, infelizmente, vai dar um jeitinho. Só para constar aqui, tem gente com dúvida ali. O adiamento da eleição seria só para o Rio Grande do Sul. É isso que eles estão discutindo, tá? Nós não estamos falando de Brasil, não. Estamos falando exclusivamente do Rio Grande do Sul. Daniel Matos. Paulo, os desdobramentos serão... A expectativa são as piores possíveis, né? Falar do turismo também, acho que Gramado ali, acho que só para o mês de maio são mais de 100 milhões de reais de prejuízo. O turismo, quanto tempo vai demorar para voltar a ser como antes? Então, assim, são situações que deixam triste, a gente acompanha de longe, mas o Estado, a respeito das eleições também, como o Rigon disse, acho que cabe à justiça definir, mas acredito que não terá tempo hábil também, visto que tudo documentação enfim, são atitudes que agora não se veem ao fato. Falar de eleição municipal, de candidaturas, de campanha, tirar proveito disso. Então é um momento delicado. A paralisação da CBF só nos traz a lembrança de que cada um pensa só no seu umbigo. Os times que foram contra essa paralisação só pensam no dinheiro, só pensam nas situações deles e só querem saber de lucrar. Então, só disso serviu essa demora da CBF para fazer essa paralisação do campeonato.